Boa tarde. Boa tarde. Para celebrar mais um momento comemorativo da nossa graduação. Tá bom? Pronto. Estou muito feliz, né, de ver vocês, comemorando mais um momento da nossa graduação, celebrando, né, a nossa graduação de ciência e tecnologia aplicada. E mais um momento que eu entendo que a gente celebra a comunicação a cada escola que a gente finaliza, a cada reunião que a gente finaliza, a cada aluno que a gente consegue titular, né? Então, assim, tem muitos momentos, a disciplina que a gente consegue finalizar, então são muitos momentos que a gente passa formando esses alunos, preocupados com mais os alunos e produzir também, né, gerar ciência para Brasil, Rio de Janeiro, muito mais especificamente no Oeste. Então, sempre que a gente vai ver, a gente está celebrando a nossa graduação. Tá? Então, a gente hoje quer, né, a gente espera que a gente tenha momentos de aprendizado, de troca, de celebração, né? E momentos em que a gente consiga também pensar em perspectivas para o tratamento de estudo. Tá? Então, sejam bem-vindos e na aberta a nossa celebração. Eu chamar agora a nossa diretora, né, da CBF, a professora Carolina Pimbolo, para falar algumas palavras, né, e ela tem uma hora da presença, por favor, Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, né, de ter essa fala. E sei que hoje é um dia de felicidade culta, né, que hoje a UES está completando 75 anos, isso ainda não vou para lá, eu começa às 19 horas. A semana toda está tendo evento, essa semana foi estudar a Mónica, que foi uma das 20, né, técnicas do treinamento de terceira, então isso traz uma quantidade muito grande de nós próprios. E a semana toda, a universidade, eu fiz muito acompanhar tudo, né? Então, eu acho que, né, faço aqui as palavras aí, que é também, de celebração. E o fato de ser, né, na semana, no dia, então é completa, seu aniversário, isso vai ser ainda mais celebrativo, mais festivo, né? Então, acho que é marcante do calendário, né? Então, gostaria de parabenizar todos os coordenadores, do Manaus, que eu acho que quando eu entrei, ele que era o coordenador, o Alexandre, ou o contrário, né, a Propesse, eu fui lá na parte para dar uma olhada nisso, acho que falta a gente colocar isso, né, desde que tempo, aí eles colocou fazer com tudo, administrativo, tem que publicar, e tem que orientar. Então, eu vi lá no dia, esse dia exato, hoje, né, mas de qualquer forma, eu lembro dessa trajetória, eu comecei assim em 2016, né, o professor Alexandre, eu tenho quase 10 anos do programa, trabalho com colaboradores, ano por isso com a permanente, né, então, como farmacêutica, né, acho que a barra dos setores aqui, o professor André, a professora Capelita, mas ela não está no programa, né, ainda. Professor Marco Antônio também, mas no programa somos, você também está no programa, nós duas. E é um aprendizado muito grande, porque ciência e tecnologia ambiental é uma área multidisciplinar, né? E nós não aprendemos isso na faculdade. A gente faz, né, faculdade, mestrado, doutorado, e o sistema não ensina para a gente como é o exame profissional, como é orientar esse profissional de fora. E eu vejo, né, os colegas farmacêuticos que tentam se encaixar em muitos de nós criamos linhas de pesquisa para voltar no final. Quando na verdade, todos nós deveríamos trabalhar, porque a sustentabilidade é de todos nós. Então, quando a gente se pergunta o que a gente está fazendo para ser sustentável, né, dentro da nossa linha de pesquisa. Então, é uma satisfação muito grande, né, fazer parte desse momento e também do programa. Gostaria de parabenizar todos vocês que estiveram à frente. Eu já tive 2 vezes no mestrado, então sei que o trabalho é intenso. Realmente,
alunos estão vindo, os nossos alunos estão permanecendo, né, e a procura por esse programa é um grande da indústria, né, das empresas. E isso traz uma visibilidade, né, grande. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dedicar um excelente evento, né, e que cada vez mais a gente tenha uma integração entre, né, todos que estão aqui e fora daqui. A gente tem falado um pouco sobre isso, a gente tem que falar mais, de como a gente vai conseguir no futuro próximo a tornar a nossa UERJ no Oeste um polo, né, de visibilidade, de destaque, mais tudo. Porque nós que somos desde a época sabemos que foi sofrido, né? Mas também foi muito orientado. A gente precisava fazer tudo, né? A gente sempre teve tudo e muitas vezes precisa de um lado. E a gente quer cobrar, né? A escola, né? Sempre, cobra. Para a gente ter o nosso currículo, né? Para essa avaliação, a gente precisa trabalhar junto, né? E colocar os equipamentos para funcionar, né? E dizer uma vez que eu vou à exposição para ver que isso não é fácil, né? Nós tivemos um equipamento aí que estava 14 anos na caixa, no caso do desejo, porque não é simples tirar um equipamento da caixa, porque comprava por um projeto, né? E que o financiamento da UERJ é muito pequeno. Não só da UERJ, o orçamento, né, das instituições públicas, ele é pequeno, né? E nem sempre a gente vai ser prioridade. Mas se a gente tiver uma organização interna, né, quer dizer, e sem esse equipamento a gente não consegue produzir, eu acho que a gente consegue ter sucesso no digital, né? Então, obrigada, né? Eu assumi essa missão, todos me conhecem, eu sou Bárbara Lopes, com prazer e orgulho. Também professora universitária, tem uma importância da saúde nesse programa. Acho que a gente consegue fazer mais, aqui, comecei como colaboradora isso também, a convite do professor Leonardo, nem sabia conosco hoje, então agora eu consigo interagir com o programa, que a gente faz, né? Facilitação da pesquisa, da extensão, da saúde de aula, mas hoje acho que eu consigo estar mais caminhar aí nesse agradecer a presença, obrigações da Academia Nacional, a direção que apoiou, seu suporte financeiro, muitas pessoas que vão receber preparei uma apresentação que eu acho que não é da gente comemorar, posso cobrar. Agora, o professor Luiz, então, acho que então, estou até tremendo. Gente, o microfone é um negócio muito esquisito, né? A gente gosta de falar sem nada na mão, né? Ficou gesticulando. Então, a apresentação é rapidinha para a gente tentar fazer uma história, contar essa história. E aí a gente tem algumas pessoas muito importantes desse tempo aí, desses 10 anos do nosso programa. Então, essa é a proposta quando eu montei essa apresentação. Melhor aquele ali. E aí a gente vai começar uma pequena linha do tempo. A gente não começou exatamente em 2015, que a gente montou o edital, a gente preparou o programa que ia nascer. Então, em 2015, a gente, de fato, teve, né, a proposta, a criação com os professores queridos, Alexandre e Ronaldo, que estão aqui presentes, eu agradeço. Eles fizeram uma dobradinha aí, eles ficaram um tempo, né, com essa missão difícil de iniciar um programa, né, um mestrado profissional. Alguns ainda tinham muitas questões sobre isso, né? Por que não o acadêmico, por que o profissional? Até hoje a gente escuta isso. Por que não transformar o profissional em acadêmico? E a gente tem um motivo, uma missão, e a gente pretende continuar, que está chegar ao acadêmico, mas não substituir. Eu acho que a gente tem uma proposta interessante a construir com os profissionais de mercado, é um programa multiprofissional, mas que é bem importante. Em seguida, a gente tem a professora Jéssica Lieide, que ficaram também aí na batalha por 4 anos, e aí transformando, com vários alunos sendo formados. A gente hoje tem esse número aí bem grande, né? Já são 147 mestres formados pelo nosso programa ao longo desses 10 anos. Em 2023, o professor Ronaldo retornou, com prazer, mas aí a frente quem estava foi a professora Vanderlaine. Então, de novo, aí, uma missão é muito bom a gente vê pessoas que
estavam desde o início e que não largaram a mão, né, continuaram vestindo a camisa, mas isso precisou dar uma mudada, e aí ele voltou, mas aí eu resolvi ajudá-lo nessa missão. A professora ele já tem uma grande experiência, então a gente acabou de assumir nesse ano, né, em 2025, tem bem pouquinho tempo, e ele caiu no nosso colo. Esse ano são 10 anos, a gente tem que comemorar. Não vamos organizar algo rapidinho, sem verba, sem estrutura. A gente queria estar no auditório, no espaço maior, podendo convidar mais pessoas, mas a gente está onde a gente tem, um espaço que é nosso, né, que a sala 2 é onde a gente atende muito bem a nossa pós-graduação. Agradeço a Catarina por isso. E aí a gente não conseguiu o auditório como a gente tinha essa previsão, de ampliar até os convites e os palestrantes, porque para receber uma pessoa de fora, a gente precisa ter um espaço maior e melhor, né? A sala eu concordo. Você vê que hoje aqui a gente ainda não tem nem metade dos nossos convidados e a sala está cheia. Que bom que já está cheia, mas a gente não vai conseguir colocar todos sentados e todos que convidaram presença aparecerem. Isso é uma questão aí. Então, a gente quer contar nessa trajetória que existem muitos percalços, mas nada que não seja possível de ser comemorado. A gente tem, sim, para comemorar. A gente tem hoje 3 linhas de pesquisa, criadas no início, na gestão do professor Alexandre Cornal, no ano de 2024, uma linha de pesquisa em saúde única, já na gestão da professora Vanderlei e do professor Ronaldo. Então, a gente conseguiu ampliar esse eixo, né, tão interdisciplinar aí, com a chegada de uma nova linha de pesquisa, que é de saúde única. Esse é o nosso quadro de docentes. Nem todos que estão com a fotinho aí continuam no nosso programa. Então é importante a gente destacar que é um grupo docente bem grande, bem diverso. Isso também é muito interessante falar. A gente está, num primeiro momento, ligado, né, não diretamente, não subordinado, mas à FCBS. Mas a gente tem no nosso quadro docente professores que são da outra faculdade, que também fica alocado aqui no nosso campus, né, que é a FCE. Aqui presente conosco a gente tem, inclusive, o professor Edmilson, que é da FCE. Tem mais o professor Gilberto, que é da FCE e também compõe o nosso quadro de docentes. Atualmente nós somos 29, né, estão todos aqui. Por último, oi? Carlos Vitor, Maria Francisca, Rosana, né, acho que são esses, os da FCE. E a gente tem professores que também são externos, como é o caso do Albert, que compõe o nosso quadro docente e hoje não é mais da UERJ. Então, a gente tem alegria, por isso a cara de todos aqui. A gente precisa celebrar, precisa comemorar, agradecer os que passaram, né, e tentar novas parcerias e trocas para os que virão. A gente sempre tem essa proposta de aumentar, de ampliar, e aí fazer com que todos consigam produzir e cooperar, né? A ideia também desse evento, quando a gente conversou, né, Ed, foi que as pessoas conseguissem trocar, conversar, falar sobre essas linhas de pesquisa, que é o que a gente propõe mais tarde, quando a gente falar sobre potencialidades, que é uma mesa que a gente organizou. Isso aqui é uma cola de uma apresentação que Vande e Ronaldo fizeram anteriormente, que a gente achou bem interessante, que ela mostra, né, ela é uma nuvem de palavras que reflete as palavras que são mais abordadas nos títulos das dissertações de mestrado que já foram defendidos aqui pelo nosso programa. E aí, em destaque, a gente consegue ver claramente, né, o ambiente, a educação, a questão do resíduo, o rio. Então, é muito legal também a gente falar que a grande maioria das nossas pesquisas, elas acabam focando a nossa região, que é uma região que fica marginalizada, que precisa de mais pesquisa, precisa de mais atenção, que é a Zona Oeste. Então, muitos dos trabalhos que são feitos aqui, eles clamam, né, por esse apoio, por essa divulgação, pela disseminação da informação, para que a gente tenha mais suporte, mais assistência nessa região. Então, é um diferencial do nosso programa, a localização, né, dele. Então, já que a gente está desde 2015, a gente tem aí um histórico, né, a gente tem uma proposta, a gente está criando um caminho para um futuro sustentável na Zona Oeste, na e para a Zona Oeste. Então, a gente tem um foco principal na nossa região, que é continuar aqui, ampliar os estudos aqui. Então, dentro desses motivos para comemorar, a gente acabou de encerrar uma seleção do edital para entrada em 2026. A gente terá, a partir do próximo ano, mais 21 novos mestrandos do nosso programa. Isso é um motivo de muita alegria. Aproveitar para agradecer, né, a todos que trabalham arduamente. Eu nunca estive, foi a primeira vez que eu estive tão a fundo dentro do edital, já tinha participado como comissão em alguns outros, mas é um trabalho muito pesado. E nessa hora eu gostaria de agradecer as secretárias incríveis que a gente tem no programa, que é a Renata e a Raquel.
elas ajudam a gente incansavelmente e ajudam todos, né? Isso eu acho que é muito importante destacar. Não é só quem está na coordenação, porque eu fiquei muito tempo lá atrás, com pouco aluno, sem aluno orientando, e elas sempre muito disponíveis, muito acessíveis. Isso eu acho que é fantástico, a gente tem que destacar. Então, comemorar e agradecer a todos, porque realmente a gente não trabalha sozinho, não faz nada sozinho, então é uma coletividade. Agradecer, inclusive, Ivan e Ronaldo, que disponibilizaram a apresentação deles, para que a gente conseguisse pegar algumas coisas para brilhantar esse momento aqui conosco. Então, não falei, mas atualmente hoje a gente já tem 37 que estão cursando, e a partir de 26 a gente tem aí ingressando mais 21. Então, agora a gente vai falar de comemoração, né? E aí quando a gente fala de festa, a gente pensa nas parcerias. E aí Eide, que é uma mente brilhante, tem umas ideias ótimas. Lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste, que é muito bem organizada pela professora Aida, e com o apoio do professor Edmilson, professor João, professora Maria Cristina, que iniciaram, né, esse processo, a gente teve algumas ideias de parcerias e trocas com alguns laboratórios da nossa universidade, que ficam no nosso campus, que é o caso do LabMove, não sei se todos conhecem, mas acho importante destacar aqui. Quem está à frente hoje é o professor Maurício Antolin e a professora Gisele Antolin. Eles fizeram um brinde, um presente, né? Para mim isso não é um brinde. Presente, que é essa plaquinha comemorativa que está aqui na mesa, ele foi obtido a partir da impressora 3D, a partir de projetos de pesquisa, extensão desenvolvidos na nossa universidade, no nosso campus. E aí eu coloquei aqui algumas imagens, porque assim, é um processo, né? E não é de um dia para o outro. Então foram várias conversas, foram vários momentos para saber qual é o filamento ideal, qual é a cor ideal, e ele mandando as imagens. Então aqui é só para vocês terem uma noção de que começou assim, ele não tinha logo. E aí ele sozinho criou. E aí eu falei, não estou conseguindo. Tem um laser aqui, mas não foi. Enfim. Tá clarinho, né? E aí ele colocou, ainda tá lá, Fundação Centro Universitário, porque ele pegou uma logo antiga. Então, assim, a pessoa tá tão aberta, tão disposta a ajudar e contribuir, que ele foi atrás sozinho, antes de eu enviar a logo, ele já estava produzindo lá, porque tem um software, né? Não entendo muito de impressora 3D. E aí a gente foi conversando, trabalhando, aí a cor, ele fez os protótipos, que ainda não era a cor ideal. Então, assim, um trabalho em parceria muito legal. Então, aproveito aqui publicamente para agradecer o laboratório. Sigam, compartilhem, façam parcerias, acho que a gente consegue desenvolver várias coisas juntas com os outros laboratórios. E aí, um outro laboratório incrível, que nos estendeu a mão e que a gente também conheceu mais de perto o trabalho através da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste, é o LDPPM, que está representado aqui pela Mônica. Agradeço muito, Mônica ajudou muito a gente. E aí não só a Mônica, né? Que para produzir o que a gente queria, que eram essas plaquinhas aqui que está na mão, ó, são plaquinhas a partir de tampinhas de garrafas PET. Aí um monte de gente nos ajudou. Que a gente saiu numa caça, né, ferrenha, né, Eide? Todo mundo, gente, precisamos de tampinha, a gente não pode acabar com as tampinhas do laboratório da Mônica. E aí todo mundo contribuiu, a gente conseguiu produzir, e nessa hora a gente contou com vários estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, estudantes até de outras universidades, que por frequentarem os laboratórios da gente conseguiram trabalhar, porque foram semanas de trabalho. A Mônica está aqui, sabe, né? E aí um podia, outro tinha prova, e um troca-troca, e todo mundo conseguiu produzir uns brindes que a gente vai distribuir para vocês, que são os blocos também, para divulgar esse trabalho incrível do laboratório, que é... Você consegue me falar, Mônica, o que quer dizer LDPPM? É Laboratório Didático de Processamento Didático de Pesquisa e Processamento de Materiais. Laboratório Didático de Pesquisa e Processamento de Materiais. Também fica aqui no nosso campus. Professora Patrícia, professora Elaine e professora Daniele são as responsáveis no momento. Também se mostra bem-vinda. Também se mostraram super acessíveis, aceitaram a parceria, o desafio, utilizamos os equipamentos, ensinaram. Mônica com maior paciência, e cada hora era um estudante novo que chegava e ela tinha que ensinar tudo de novo. É um processo que para ela é muito simples, mas para quem não é da área, nada, né? Até coloquei foto nossa, porque eu e a Eide colocamos a mão na massa. A gente esteve no laboratório algumas vezes, produzindo, trabalhando. Então, assim, em prol desse momento para vocês, eu acho importante destacar. O laboratório, a gente tem até o QR Code aqui, ó. Se vocês, é um Instagram que direciona para os eventos, para as ações que o laboratório deles fazem. Agradecer de novo. E por fim, nominalmente, eu queria agradecer esses que estão aqui, né, esses 8. Não foram os únicos, a gente tem por trás, além deles, uma comissão
de organização do evento, mas esses trabalharam de uma forma mais intensa e que merecem destaque. Então a gente colocou aqui o nome de cada um deles, que a gente gostaria de agradecer. Nesse momento aqui a gente tem a Aline Sampaio, que é nossa representante discente do programa. Obrigada, Aline. A Aline desenhou a nossa logo, desenvolveu ao longo dos 10 anos, que tem circulado por aí. A gente tem usado, né, nos nossos e-mails aí como assinatura do programa. Obrigada, Aline. E também nós temos o Eric, que está ali atrás, na nossa mídia, ajudando a gente. Esse evento a gente não falou, mas ele está sendo transmitido de forma simultânea pelo YouTube do nosso programa. Então ele vai ficar gravado, é o registro, né, de um evento importante comemorativo dos nossos 10 anos. Então agradecer ao Eric Arruda, que também está trabalhando nisso há um tempo, porque não é nada na hora, né? Tem um monte de equipamento, um monte de detalhe, um monte de senha que não vai, então obrigada. Além dos meninos que trabalharam com a gente no laboratório da Mônica, produzindo as plaquinhas num trabalho que não foi tão simples, mas que bom que deu tudo certo. Obrigada. Além da comissão, que aqui a gente tem presente a professora Carmelinda, o professor Ronaldo, a Ed, me ajuda. Da comissão aqui agora, acho que são esses, né, que estão representados. A gente agradece a comissão de organização do evento. Além tem a Silvia e o Eric, né? É isso. Obrigada, pessoal, pela participação e ajuda. Para concluir, falei que era uma fala breve. A nossa palestrante ainda não chegou. Ai, que ótimo. Que a gente tem agora a fala da nossa palestrante, que é a professora doutora Cátia Antônia, que já foi nossa pró-reitora e é professora da UERJ, né? Ela vem a brilhantar nosso evento. Então, para fechar, eu deixo para a gente um pensamento interessante. Ah, bem-vinda! Acabei de falar, não, está na hora exata. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer. Fique à vontade. E é só para deixar essa reflexão, que é porque a gente precisa seguir, né? Quem já me conhece um pouquinho mais, da farmácia, de repente, uma palavra que eu adoro usar é sigamos, que a gente precisa sempre seguir. A gente nunca pode olhar muito para trás, né? Porque na frente tem muita coisa boa por vir. Então a gente precisa seguir desenvolvendo um caminho sustentável, que precisa ser de inovação em equipe, reconhecendo que um ambiente saudável é fundamental para futuros possíveis. E quando eu falo ambiente saudável, é o ambiente, meio ambiente, é o ambiente que a gente vive, são os espaços físicos, e o saudável envolve, inclusive, que a gente consiga entender e acolher o outro, ouvir o outro, né? Então a gente precisa estimular esse nosso pensamento aí. Espero que a gente consiga, nos próximos 10, 20 anos que virão, fazer um trabalho cada vez melhor, sem esquecer dos que passaram e já fizeram, né? Eu fico surpresa com tanto trabalho que já foi feito e agradeço. Obrigada, pessoal. Passo a palavra, então, agora para a doutora. Quem quiser beber uma água, quer beber uma água? Tá, então a gente precisa se arrumar. Então, nesse momento, você vai apresentá-la? Acho que é legal. Sim. A gente vai dar só esse tempinho para ela colocar a apresentação. E aí a gente já dá sequência com a nossa palestra de abertura. Obrigada, pessoal.